Alô, Tá. alô, 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 alô. Essa linha aqui, ó, que a gente usa. Fica nela o tempo todo. Fala, povo de Deus. Vitor aqui, ó. Seguinte, galera. Acabei de mandar um recadinho no grupo, eu não tive como fazer a nossa live de hoje, mas eu tô com dois mestres aqui, ó, Bruno e Paulo, que são especialistas em rede. Eles vão dar uma aula muito legal pra gente, que é sobre os fundamentos de rede. Afinal de contas, pra gente hackear alguma coisa, a gente precisa entender como isso funciona, tá? Então hoje eu vou deixar vocês em ótimas mãos. Depois eles vão ter mais conteúdo com a gente, vão estar com a gente na nossa live sobre hackeando o jogo online. Só que pra gente fazer aquilo tudo, a gente precisa entender como é que isso funciona antes, fechou? Então vou deixar vocês com eles. Tenham boa aula, aprendam. Se tiverem dúvida, deixem no comentário, manda no grupo que a gente faz o possível para responder vocês lá. Fechou, galera? Aqui, ô Vitor, você reparou que tá com defeito? Olha só. O que você tá vendo ali de lado? Nada. Não, você tá vendo? A barriga dos três tá grande. Verdade. A câmera tá com defeito. Tá. Então eu acho que a gente devia mudar o nome, em vez de Hacking Lab, para Barriga Lab, Pança Lab. Boa aula pra vocês, gente. Tchau. Tô achando que você tá falando sério, cara. Bom, pessoal, eu sou o Paulo. Eu trabalho com redes há muitos anos e eu já formei aqui em Minas, sei lá quantas pessoas, no curso, num dos cursos mais importantes que eu acho, de conhecimento, que é o CCNA, é o Cisco CCNA. O CCNA é um treinamento assim, maravilhoso, porque ele pega todos os conceitos hoje das redes modernas, que envolve a parte de cloud, que envolve a parte de switching, de routing, de protocolos de roteamento, enfim, é um conteúdo muito legal. E uma das coisas que o Vitor pediu para a gente fazer aqui é conversar com você sobre o que é uma rede, como é que um ambiente de rede funciona. Mas antes de efetivamente da gente começar, apresentar o Bruno aqui. O Bruno é um especialista, é um cara que cuida hoje de não sei quantos mil usuários, quantos centenas de links de comunicação, um ambiente assim absurdamente grande. Então, E fui aluno do Paulo, viu, gente? Então aqui é o seguinte, o Paulo foi um dos meus professores, né, ao longo da minha vida, durante o meu processo de formação, e o Paulo contribuiu muito para isso, né? Hoje a gente está aqui na estrutura do Hacking Lab, né, com o objetivo de começar a compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu com vocês. Tá? Como o Paulo falou, eu trabalho numa empresa que tem um porte grande, uma estrutura de rede muito grande. Né? Então a gente tem um pouquinho de experiência para poder compartilhar aí com vocês. Quantos mil links você trabalha hoje? Hoje a gente tem, com certeza, entre 1.500 e 2.000 links. Links de comunicação. De comunicação. Quantos usuários ao todos? A gente deve ter mais de 100 mil usuários durante um dia típico nosso de trabalho. Então é muita coisa. Então, o que quer dizer é o seguinte, ele trabalha num ambiente extremamente grande, um ambiente que tem vários protocolos funcionando. Aí é até legal a gente começar a conversar, Bruno, até mesmo de falar o que é uma rede e tal. Qual que é a diferença de um protocolo de roteamento e um protocolo roteável? Eu diria, Paulo, que até um pouquinho antes disso. Falou assim, o que é uma rede de computadores? Entendeu? A rede de computador nada mais é do que uma máquina conversando com ele de uma forma que foi pré-combinada, que foi pré-estabelecida. Essa regra, essa forma de conversar, como que o equipamento, né? Não interessa a forma nesse momento. Pensem assim, eu combinei um jeito que eu vou trocar uma sinalização com você, por exemplo, fumaça. Então, como que isso vai se dar? Como que eu vou passar uma informação e que você do outro lado, ou a máquina do outro lado, vai entender? Isso é o que a gente chama de protocolo. É a maneira que foi combinada, que foi pré-estabelecida das máquinas conversarem. Então, isso aqui define tudo. Então, toda vez que a gente falar, ou que vocês escutarem rede de computadores, entendam que nós estamos falando de protocolo de comunicação. E aí nós temos, como o Paulo chamou a atenção,
Nós temos os protocolos que funcionam dentro de um ambiente menor, que é o que a gente costuma chamar de rede local. E quando a gente vai fazer uma rede local conversar com outra rede local, normalmente a gente precisa de uma forma dessas redes conversarem. Aí a gente está falando de um protocolo de comunicação entre redes. E o que vocês têm e estão acostumados a todo dia utilizar, na realidade, que é a internet, ela é basicamente isso. Ela é uma rede local, por exemplo, seu telefone, seu notebook, seu tablet, sua televisão, dentro da sua casa, no Wi-Fi ou numa estrutura com cabos, né, que é o meio de comunicação, e ela vai chegar até um determinado ponto, como o seu roteador de saída para a internet. E aí o que acontece? Ele vai na internet transmitir ou receber informação, né? Então, pensando aqui no caso de uma Netflix, você vai solicitar uma informação através de um protocolo pré-estabelecido e a Netflix vai te mandar essa informação de volta, vai te mandar o vídeo lá que você quer ver, né? Isso vale também para o YouTube. Aliás, isso vale para qualquer coisa. Então, o que acontece? Aí nós temos os protocolos que funcionam dentro de uma rede menor, que vão para uma rede maior, fazer a solicitação para você poder consumir o recurso, consumir a informação. Então, o protocolo de comunicação tem que estar muito bem estabelecido. É o que faz as máquinas conversarem. E aí nós temos os protocolos locais e os protocolos de longa distância. Vamos colocar assim nesse primeiro momento, né? E o que determina isso é a capacidade de fazer as máquinas funcionarem, ou seja, os dispositivos funcionarem, né? Então, eu estou aqui dentro, eu tenho um tipo de protocolo. Quando eu vou na internet, eu tenho outro tipo de protocolo. Bom, posso falar? Por favor. E uma das coisas importantes no ambiente de rede é que esse ambiente de rede ele é composto de recursos e serviços. O que é um recurso de rede? É uma coisa física, por exemplo, uma impressora que você vai usar, um servidor web que você vai acessar, isso tudo é um recurso. E o que são os serviços? Os serviços são os componentes dentro do sistema, lá do Windows, etc., que possibilita compartilhar esses recursos. Então, se eu tenho uma impressora de rede que todo mundo enxerga, eu tenho um serviço que disponibiliza essa impressora. Se eu tenho um servidor web que eu acesso via remotamente, esse servidor web é um serviço que o sistema, que o Windows, no caso, disponibiliza. Então, a gente fala que rede, na verdade, ele é o compartilhamento de recursos e serviços. E quem compartilha os recursos são os serviços. E uma das coisas importantes no ambiente de rede é que tudo é vulnerável. Os protocolos que o Bruno acabou de falar aqui, que é o que muitas coisas vocês estão vendo com o Vitor, tudo é vulnerável. Os protocolos são vulneráveis, os serviços são vulneráveis, tudo isso é vulnerável. E eu tenho uma quantidade enorme de vulnerabilidades nesses ambientes todos. Então, assim, embora a gente esteja batendo um papo aqui, é interessante depois a gente colocar isso como uma apostila para vocês darem uma olhada, para que vocês tenham esse conhecimento, porque quem trabalha com segurança tem que conhecer rede, tem que conhecer protocolo. E como eu falei anteriormente, tudo é vulnerável, tudo. Absolutamente tudo que existe hoje no mundo tem vulnerabilidade, por isso que os ataques ocorrem muito. Bom, tem uma piada, né? Que a gente fala que o único computador seguro é aquele que está dentro de um cofre, trancado e desligado, longe da energia. Esse computador ele tem um nível de segurança bom. Ele não está energizado, ele não está funcionando, ele está dentro de uma sala segura, de um cofre, né? Agora, se você saiu deste cenário, desse ambiente, você está sujeito à vulnerabilidade, né? E como vocês verão com o Vitor, o que acontece? Basicamente, todo o processo vai trabalhar em cima de explorar uma fraqueza em um protocolo, em um serviço, em um recurso. Que tem vulnerabilidade. Que tem vulnerabilidade. Né? Tudo é vulnerável, tudo. Né? Absolutamente tudo. Bom, como é que o ambiente de rede hoje ele cresceu para chegar nesse momento que nós estamos hoje,
de você acessar recursos, né, em tudo quanto é lugar do mundo. Então você consegue conversar com as pessoas, fazer uma live, você consegue acessar um recurso que está no Japão. Porque a computação ela evoluiu numa escala extremamente rápida. Quando a gente fala extremamente rápida, na verdade, nós estamos falando aí de 50 anos, mais ou menos, né? Mas o primeiro momento da computação era o que a gente chamava de computação centralizada. Muitos de vocês são muito novos, talvez vocês nunca tenham visto um mainframe. O que era um mainframe? Era um computador, como o Bruno falou, que ficava numa sala fechada e ali você tinha todos os recursos. Existia pouca comunicação através de outros ambientes, né? Porque tudo era comunicação muito local ali dentro. Então, os recursos, você tinha que rodar um programa, ele tinha que estar próximo da onde estava o computador, esse computador central, que a gente chamava de computação centralizada. E aí a coisa foi evoluindo, no momento em que alguém falou o seguinte, olha, por que eu não coloco um computadorzinho aqui para conversar com esse computador central? E isso aconteceu mais ou menos em torno de 1980, quando o primeiro computador, né, na verdade existiram outros antes, mas o primeiro computador comercial mesmo foi o IBM PC. O Apple já existia, mas o que fez a computação entrar para dentro das empresas foi o IBM PC. E o IBM PC, que foi desenvolvido pela IBM, começou-se a utilizar esse computador IBM PC para conectar no mainframe. E a partir daí começou a nascer o que a gente chama de computação distribuída, que eu tinha vários microcomputadores, como era chamado na época, comunicando com esse computador central, que era esse mainframe. Bom, tudo funcionava muito bem, porque os recursos de comunicação eram extremamente performáticos e você precisava de muito dinheiro para ter esse mainframe, mas à medida que a computação começou a se tornar distribuída através dos IBMs PC, logo depois, né, puxada principalmente pelos Estados Unidos, que criou uma rede que deu origem à internet, que foi a ARPANET, né, e essa rede criou um protocolo padrão, que é o TCP/IP, que nós trabalhamos hoje e utilizamos mundialmente, o dia inteiro nós estamos utilizando esse protocolo, quer dizer, todos nós, né? Começou a nascer o que a gente chama de computação colaborativa, que é exatamente o conceito que a gente tem hoje. O conceito da web, o conceito da colaboração, de você trabalhar com recursos de comunicação, de voz e tal. Até o momento em que esse processo de comunicação distribuída ele começou a crescer tanto, principalmente através da ARPANET, que virou a internet, e aí deu origem ao que a gente chama de computação em nuvem, que é o que a gente trabalha hoje, né? Como diz, tudo está na nuvem hoje. Aonde está essa nuvem? Como diz a Dilma, aonde está essa nuvem? Ninguém sabe onde está essa nuvem. Eu queria saber onde está essa nuvem. Então, a nuvem hoje é uma forma de computação que, se você pegar bem, voltando alguns anos atrás, era o que o mainframe tinha, né? Um data center, hoje espalhado por vários locais do mundo, e através desses data centers a gente vai colocando os serviços que possibilitam disponibilizar os recursos do ambiente de rede. Então, muito rapidamente, assim, flashmente, a gente está falando da evolução da computação até chegar nesse momento, que é o que a gente chama de computação em nuvem. A computação em nuvem, ela é uma quantidade absurda de computadores, nós estamos falando aí de data centers com milhares, centenas de milhares de computadores, utilizando recursos de comunicação, que é o que nós utilizamos na nossa casa, nas nossas empresas e tal, e utilizando um protocolo padrão. Esse protocolo padrão é aquele que foi criado lá em 1980 e poucos,
que é o TCP/IP. Tudo isso, pessoal, vocês vão ver muito, a gente vai voltar para falar com vocês aí numa aula mais estruturada, né? A gente vai falar sobre quais as vulnerabilidades, como é que a gente protege esse ambiente, o que é a parte de computação voltada para a segurança, que é um dos itens que vocês vão ver muito com o Vitor, mas vocês verão aí no decorrer do tempo que você precisa de entender desses mecanismos de comunicação o tempo todo, dos protocolos, da forma como eles se comunicam, quais são as vulnerabilidades desses protocolos e assim por diante. Isso. Quer completar, Bruno? Não. Eu acho que o que tem que ficar claro aqui para vocês é o seguinte: qualquer processo, tudo que você vai fazer, você precisa... por que surgiu o ponto da gente ter uma vulnerabilidade de segurança, ou que me permite entrar com uma ação de pentest, o porquê disso. Então a gente precisa de ter uma base, né, de entender o porquê das coisas. Então aqui nós começamos a contar para vocês, de forma rápida, como é que a coisa surgiu, tá? E o que acontece? A partir daí, ou seja, como tudo que vai evoluindo, né, você vai surgindo coisas boas, surgindo coisas não desejadas, né? E a parte de segurança, ela é bem relacionada a essa questão do que é não desejado. Não vamos falar que é a parte ruim, que normalmente é uma consequência de algo que foi feito, mas é um sintoma não desejado. E a partir daí, se criou dentro aqui vamos dizer assim, dentro do mundo da informática, da tecnologia da informação, né, e da parte de rede, né, começou a criar essa necessidade de corrigir esses efeitos não desejáveis, né, e traduzir isso numa questão de segurança, né. A segurança aqui a gente está falando ao pé da letra, ou seja, daquilo que vai me proteger e me defender de um mundo externo. Por quê, gente? O que é muito... As pessoas às vezes não conseguem entender que ela está sentada no mundinho dela, ou atrás do computador, ou vendo na televisão, ou no tablet, ou no telefone celular, mas aquele dispositivo, ele está conectado no mundo. Então, isso simplesmente está aberto no mundo. Então, é a mesma coisa de eu falar assim para você: escuta, você vai deixar a porta da sua casa, o portão da sua casa, a porta do seu edifício completamente aberta? Né? Não, você não vai fazer isso, né? Você tem um mínimo de juízo, né? Mas quando a gente está falando de segurança, a gente esquece, a gente acha que o nosso mundinho aqui atrás do nosso telefone, do nosso tablet, do nosso computador, e esquece que a gente está conectado numa rede de abrangência mundial, que é a internet, né? Então, os efeitos da evolução dele, da rede, né? Não previstas, vamos dizer assim, ou não desejáveis, que implicou em falhas de segurança e que coloca a nossa vida em risco. Porque você pode estar simplesmente com o seu telefone, com coisas particulares suas, que não diz respeito a mais ninguém, entendeu? Mas está aberto na rede. Aí tem um serviço do seu telefone, entendeu? Está permitindo compartilhamento. Aí pode vir uma pessoa mal intencionada e consumir, por exemplo, uma foto sua, uma foto pessoal sua. Não é desejável, né? E isso com tudo na vida, né? Se você prestar atenção na imprensa, você vai ver que hoje na imprensa comum é rico e farto a quantidade de notícias no que tange. Então é importante a gente conhecer, a gente ter uma noção, né, de que hoje nós estamos conectados no mundo. Tá? A internet nos conecta a qualquer pessoa do mundo. Ou seja, a gente está aqui no Brasil, né, o telefonezinho aqui na mão, né, e quando ele está conectado na internet, a gente está conectado o tempo inteiro, uma pessoa do outro lado do mundo, em teoria, pode estar lendo isso aqui. Então a gente tem que ter uma plena consciência disso, né? E isso foi algo proposital? Não, isso foi algo não desejável. Por quê? Dada a complexidade, as coisas evoluíram demais, evoluíram muito rápido, né? E surgiram efeitos não desejáveis, né? Vamos lá, Paulo? Uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é extremamente importante, a gente falou de nuvem, né? A nuvem hoje ela é dividida em basicamente 3 níveis de serviço. Um serviço que a gente chama de IaaS, que é Infrastructure as a Service,
que é o que é o IaaS. O IaaS é como se você tivesse uma rede local no seu ambiente, colocando um servidor na sua empresa, colocando uma série de recursos, só que eu vou colocar esses recursos todos na nuvem. Então, os servidores, os serviços que eu vou disponibilizar através desses servidores, eu coloco na nuvem. Isso a gente chama de infraestrutura como serviço. É o IaaS, Infrastructure as a Service, que é construir o seu data center na nuvem. É um recurso muito interessante. Quando eu vou precisar de fazer um ambiente desse, eu crio o que a gente chama lá de VPS, que é uma Virtual Private Services, que é um data center meu local, com uma série de serviços, só que ele está na nuvem. Então, esse é um dos serviços, assim, talvez um dos mais utilizados. Mas a gente utiliza hoje muitos serviços que são disponibilizados pela nuvem. Por exemplo, tem um tipo de serviço que é o SaaS, que é o Software as a Service, que é você usar o que está pronto. Por exemplo, o Teams, né, para você fazer conferência, para você usar os recursos do Workspace lá, do Gmail, por exemplo. Isso é o que a gente chama de SaaS, que é o Software as a Service. Então, é um dos serviços que a nuvem disponibiliza. Outro serviço muito comum que a nuvem disponibiliza é o PaaS, que é o Platform as a Service. O que é o PaaS? O PaaS é uma plataforma que eu posso construir meus serviços. Então, imagina que eu queira disponibilizar uma IA que eu quero fazer com meus recursos. Então, para isso, eu uso uma série de recursos que a nuvem disponibiliza que me possibilitam criar esses serviços que eu vou, por exemplo, ou vender ou entregar para a minha empresa, esse tipo de coisa. Então, basicamente, hoje a nuvem ela é dividida em 3 níveis de serviço: SaaS, PaaS e IaaS. O IaaS é um item muito comum da gente utilizar quando eu quero criar uma infraestrutura dentro da nuvem. Mas o que é mais comum mesmo é o SaaS, porque é o que a gente usa genérico, né? O Gmail, o Teams, o Zoom, etc. Tudo está disponibilizado a partir do SaaS. Beleza? Então, basicamente é isso. E quais são os tipos de redes que existem, Bruno? Pois é, aí voltando lá no começo da conversa, né? Quando eu estava falando que a gente tem uma pequena rede onde que a gente consome recurso, né? Ou seja, eu estou conectado aqui no meu dispositivo de Wi-Fi, aí eu tenho a minha impressora, eu tenho a minha televisão, o meu tablet, isso é o que a gente chama de rede local. Mas o nome que a gente costuma usar muito chama-se LAN, né? Local Area Network. Network, exatamente. Né? E a partir daí é o seguinte, eu tenho uma LAN, aí o Paulo tem uma LAN, a gente precisa de trocar algum tipo de informação. Bom, hoje a gente vai provavelmente consumir alguma coisa na nuvem, né? A gente vai consumir um Teams, né? Um Gmail da vida, né? Mas como é que a gente vai atingir a nuvem e como que eu vou trocar essa informação? Ou seja, como que a LAN dele vai acessar o serviço em nuvem, né? Onde que a minha LAN também irá acessar para poder fazer isso. Aí nós vamos formar outro tipo de rede, que é uma rede WAN, que é Wide Area Network, isso, uma rede que se espalha, né? Exatamente. Né? E aí, o seguinte, a WAN é um termo que a gente ainda pode desenvolver um pouco, porque é o seguinte, o que não é rede local é o WAN, de certa forma. Né? E aí, dentro desse contexto... Mas, na verdade, hoje, né, você tem ainda aquela classificação de MAN, de Metropolitan Area Network. Mas é o que eu ia falar, né? Porque se não é LAN, é WAN. Faz sentido. Se eu não estou na minha rede local, eu estou numa rede de longa distância, uma WAN. Né? Aí entra um outro conceito. E um desses conceitos, por exemplo, é a MAN, né? Que é uma rede que abrange uma determinada área geográfica, né? Do próprio nome, né? Metropolitan Area Network. Né? Só que temos outros tipos de rede, gente. Né? Não é só LAN, WAN e MAN. Né? Por exemplo, quando a gente está falando de empresa, onde que a gente tem vários
servidores. O que é servidor? Normalmente é um computador mais potente, especializado, né, que está provendo um serviço para alguém. Por isso que a gente chama ele de servidor. Tá? Esses servidores, normalmente, eles têm que armazenar muita informação. Basta você pensar aí no Gmail da vida, né? Como é que chama? Teams, num... Zoom. Não, mas eu pensei naquele de guardar arquivo. OneDrive. Dropbox da vida. Bom, então é de se imaginar que eles têm lá as máquinas, né, que você acessa, que fazem o processamento, mas eles têm que guardar a sua informação, né? E para isso foi desenvolvido também um tipo de rede de alto desempenho especializado em armazenar arquivos, em armazenar dados, que é a SAN, a Storage Area Network. Tô certo? Certíssimo. Não? Que é uma área, que é uma rede específica de armazenamento. Exatamente. Só que a coisa evoluiu muito hoje, né? Eu não uso relógio, mas uso celular, né? As pessoas que usam relógio hoje, o relógio é o smart que comunica com o celular, que comunica com o computador, que comunica com a rede local e tal. Então, esses dispositivos todos que começam a integrar no nosso corpo, tem um ambiente hoje que a gente chama de BAN, que é Body Area Network, que é a rede que está dentro do seu corpo, dos dispositivos que você utiliza no seu corpo, como celular, como smartwatch, como aquelas pulseiras, enfim. Você tem hoje, porque tudo comunica com tudo. E é isso, pessoal, a vulnerabilidade é exatamente a partir daí. A enorme comunicação que existe entre os devices, a quantidade de código enorme que esses dispositivos têm para prover esses serviços. Cara, isso gera vulnerabilidade e cada dia maior. Então você vai ver isso na parte aí com o Vitor e a gente vai explorar isso mais, principalmente no evento que a gente vai fazer, né, que vai... o Vitor deve ter falado isso com vocês aí o tempo todo. A gente pegou um TV Box, hackeou o TV Box, e aí a gente vai mostrar o tráfego do TV Box, vai mostrar que esses TV Box todos, a maioria deles atuam em cima de um sistema operacional chamado Linux, que é a especialidade do nosso amigo aqui. Inclusive vai ter um treinamentozinho específico de Linux para vocês, um treinamento de análise de tráfego, para vocês entenderem o que está acontecendo no ambiente de rede. E tudo isso vai ser gerado dentro do ambiente que a gente vai mostrar para vocês aí no decorrer do tempo. Nós precisamos, inclusive, Vitor, de marcar o evento, né? Vamos ver se a gente marca para final desse mês aí, para vocês começarem a ver isso, porque eu acho que é fundamental isso. Sobrou para mim. Sempre sobra para mim. Nunca vi. Bom, então, esse conceito de rede, essa conversinha que nós estamos tendo com vocês aqui, é para mostrar o seguinte, que no final das contas, tudo é baseado em protocolo, tudo é baseado em serviço, né? Que são os componentes que disponibilizam os recursos que você vai utilizar na rede. E tudo é vulnerável. Tudo é vulnerável. Tudo. Absolutamente tudo. E o pentester, o que ele faz é exatamente isso. Descobrir as vulnerabilidades. Descobrir as vulnerabilidades e atacar explorar essas vulnerabilidades. Isso é um dos recursos que vocês verão muito aí com a parte do Vitor. E é importante colocar, gente, hoje o seguinte. Toda a área de segurança hoje, ela precisa de um componente principal chamado SOC, que é o Security Operations Center, aonde ficam os caras que ficam analisando o que está acontecendo no ambiente e tal. Normalmente, o SOC hoje ele é composto de 3 níveis, N1, N2, N3. O N1 é o primeiro acesso que normalmente se tem para quando existe uma vulnerabilidade no ambiente que é identificada pelas ferramentas, etc. Pessoal, esse profissional N1, que ainda é importante para o mercado, esse cara está morrendo, porque a inteligência artificial vai fazer isso tudo.
tudo isso. Então, aonde está o mercado? O mercado está no profissional N2 e no profissional N3. O N3 é o cara de maior nível, né? Esse cara, assim, para ele ser substituído por uma inteligência artificial, eu acredito que daqui uns 50 anos, talvez, ou se é que ele vai, consiga, né? Porque você tem muitos itens ali dentro. Agora, o N2 é um cara muito especializado e o N1, embora hoje seja um profissional importante, porque ele é importante hoje, mas a médio prazo ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Então, vocês, como profissionais que querem entrar na área, etc., vocês precisam conhecer tudo isso que a gente falou aqui, de protocolos, etc., mas vocês têm que galgar do N2 para cima. O N1 é legal, hoje tem muito mercado ainda, mas a inteligência artificial ela vai tomar conta desse cara. Eu não sei, na cidade de vocês, os trocadores de ônibus não existem mais. Aqui em Belo Horizonte, né? Aqui em Belo Horizonte. Não, eu acho que em São Paulo também não existe. Eu não sei. Eu não ando de ônibus em São Paulo, mas aqui com certeza acabou. Talvez na cidade de vocês também. É uma profissão que já era. Eu te passo aqui. Ô, Tu, eu sei que a aula com os meninos aqui tá boa, né? Mas nós vamos queimar o nosso que nós temos de aula para dar aqui pro resto do ano, né? Aí o vídeo vai ficar apertado sem conteúdo para passar para vocês. Então eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Mas antes da gente ir embora, que eu sei que vocês querem saber isso, eu vou fazer umas perguntinhas com eles aqui e vamos pegar as respostas dos meninos, tá? Paulo e Bruno. Entrei no Hack Live porque eu quero aprender a hackear as coisas, né? Eu quero roubar o Instagram da minha tia. Isso é bom. O quão importante é eu saber como funciona um protocolo de rede? Claro que a gente vai passar isso mais a fundo, gente, hoje de novo. Nessa primeira etapa do Hack Live, a gente está passando a base para vocês, para a gente aprofundar nos conteúdos. O quão importante é, para mim que quero ser hacker, entender de rede? Eu não vou trabalhar com TI, né? Assim, eu não vou trabalhar estruturando uma rede, mas o quão importante é isso? Vitor, eu falei aqui antes, né? O Bruno falou, tudo é vulnerável, tudo, absolutamente tudo. E o protocolo, ele é um item extremamente vulnerável. Só que ele é etéreo, você não enxerga o protocolo como você tem acesso a uma aplicação, né? O protocolo, ele é o mecanismo que funciona em background. Você tem que conhecer protocolo. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre protocolo e uma aula específica sobre rede, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma brincadeira. Nós vamos rede, falar sem protocolo. Não existe rede sem protocolo, gente. Então, tem que conhecer. Então, não tem assim, como. tem que conhecer. E, assim, quando você entra nos detalhes do protocolo, aí você consegue entender, cara, por que, que as coisas são vulneráveis. O Vitor vai mostrar lá, o que é um buffer overflow, né? O que é um ataque de dicionário, etc. Mas, cara, o básico é o protocolo. E o protocolo você não enxerga, porque ele está no background, né? Ele é que faz as coisas se comunicarem. E existem centenas de vulnerabilidades nesses protocolos. E o que faz um profissional de segurança? Um pentester, ele tem que conhecer toda a parte de aplicação e tem que conhecer protocolo, rede, dispositivos, etc. Fechou. Uma outra dúvida assim, que eu vejo que o pessoal tem muito. Paulo, quando a gente começa a falar de redes e tudo mais, tem um prazo médio? Quanto tempo, mais ou menos, a pessoa leva para se especializar nessa área? Eu sei que vocês vão me responder que é uma vida, né? Mas assim... O tempo todo. Sim. Paulo, eu quero aprender a hackear, eu não quero ser especialista em redes, mas eu preciso entender como funciona o protocolo de rede. Quanto tempo você acha que eu, uma pessoa normal, tá? Vitor não é um gênio, tá? Vocês veem em Hollywood lá que hacker é o cara gênio, que hackeia a NASA com 5 anos de idade, não existe. Cara, é uma coisa que para uma pessoa normal eu consigo aprender em pouco tempo, o básico. Ô Vitor, o hacker, o pentester, ele tem
conhecimentos sistêmicos. Ele conhece de várias coisas ao mesmo tempo. Ele conhece das aplicações, né, como eu vi a sua live explicando lá um buffer overflow, etc. Ele conhece dos dispositivos de rede, ele conhece dos protocolos. Para isso, isso não é uma corrida rápida. Isso é uma maratona. Você precisa de uma maratona, né? Eu poderia fazer, eu vou correr 100 metros rasos, rapidão, mas isso é um trabalho ou uma caminhada de maratona. Mas o legal é que cada vez que você aprende um conceito, cara, ele vai melhorando os conceitos que você vai ver na frente. Então, você vai construindo isso. Isso é um item que tem que ser construído. Ó, pra você ter uma ideia, eu trabalho com cyber hoje. Eu trabalho com cyber industrial. Cibersegurança na área industrial, na área de indústria. Na área de empresas que produzem aço, etc. Cara, eu estou estudando, eu já tenho um conhecimento muito grande, assim, um conhecimento razoável do ponto de vista de protocolos, redes, aplicações, etc. Mas eu estou fazendo uma pós. O Bruno terminou ano passado, né? Foi no início do ano, terminou uma pós. E eu estou terminando de fazer essa pós e vou fazer outra pós. Por quê? Como eu falei, né? Como o Bruno também, é uma corrida de maratona. Não é um sprint que você vai 15 dias. É uma maratona. Mas o legal é que essa maratona, a cada etapa que você passa, ela vai melhorando, porque esses conhecimentos eles vão se acumulando para você chegar na chegada, né? na chegada mesmo, né? Para você chegar lá no restante. E curtir, pessoal, é curtir cada momento, porque conhecimento é a única coisa que muda você, que te muda. Eu acho que a coisa mais importante que existe no mundo, a maior revolução que pode ser causada numa pessoa chama-se conhecimento. Você nunca mais volta a ser o que era. O conhecimento, ele transforma mesmo. Fechou? Bom, a última pergunta para liberar vocês, agora para o Bruno e para o Paulo, que o Paulo não deixou o Bruno responder nada, né? O Paulo tem ciúme do Bruno, gente. O Paulo gosta do microfone, vocês têm que ver ele no karaokê. Imagina. Você não imagina. Mas tem Vitor para todo mundo. Paulo, vamos lá, gente. Uma pergunta que assim, eu vejo que o pessoal faz muito nas lives. Paulo, eu vou investir meu tempo, Bruno, eu vou investir meu tempo para aprender e tudo mais. Todo mundo sabe, para quem não sabe, eu sou veterinário, tá? Estudei e formei para operar cérebro de cachorro. Tá aí o motivo de eu não poder fazer a live com vocês hoje. E vim para essa área da tecnologia. Paulo e Bruno, como que tá o mercado de trabalho para quem quer entrar nessa área? Ganha dinheiro de verdade? E é para falar a verdade, tá? Se não ganhar, igual você falaram aqui que IA vai roubar o emprego de uma galera, ganha dinheiro de verdade, dá para ganhar dinheiro, dá para viver disso. Tem profissional no mercado ou tá faltando profissional? Como que tá o mercado? Eu gostaria de falar, mas é melhor o Bruno falar, porque eu falei. Gente, vamos lá. Tem um repórter aqui com esse microfone, gente. Eu tô me achando. A questão toda é o seguinte, tá? Que vocês têm que pôr em mente para qualquer coisa, não só tecnologia de informação, não só veterinária, nem cantor de karaokê. Quem não tem competência não se estabelece. E essa frase é uma frase muito significativa porque você tem que se dedicar. Tá? Se você for um bom profissional, não interessa em que área, do que seja, você sempre vai ter uma oportunidade do mercado. Porque o mercado está sempre disposto a receber um bom profissional. Agora, o mercado de cibersegurança, né, o mercado de segurança de tecnologia da informação, ele hoje está um mercado muito aquecido. Tá? Agora, tudo depende de você. Não adianta a gente chegar aqui para poder tentar vender um treinamento, vender um curso, ou vender qualquer coisa e te falar que não e tal, igual já aconteceu aí nas últimas modinhas, né, principalmente durante a pandemia.
Falou assim, o mercado hoje está bom, ele vai estar bom daqui a um ano? Eu não sei te responder isso. Agora, o fato é o seguinte, um bom profissional, quem tem competência, ele sempre vai ter um local no mercado. E o bom profissional, ele sempre é bem remunerado. Você até pode achar que você não está sendo bem remunerado, que é muito comum. O ser humano tem uma tendência muito grande a acostumar e começa a achar, podia estar melhor e tal. Ou seja, a grama do vizinho sempre é mais verde, tá? Mas a realidade é o seguinte, o bom profissional, ele sempre vai ter uma boa colocação, ele sempre vai ser bem remunerado, né? E hoje, tentando responder de forma mais próxima ao que você me perguntou, sim, o mercado de segurança hoje está aquecido. Então, é um mercado que está oferecendo boas oportunidades. Então, quem estiver disposto a estudar, a ter uma formação sólida, a se dedicar, né, provavelmente, né, terão melhores oportunidades. Fechou. Aqui a gente tem duas pessoas que têm uma diferença que é muito legal para a gente falar sobre esse conteúdo, né, de questão de mercado. Bruno está quase que exclusivamente no ramo de TI. Paulo está no ramo de OT. Vitor, falou grego. Qual que é a diferença desses dois negócios? TI é basicamente seu WhatsApp. São as coisas de tecnologia da informação em geral. OT são automações industriais. Então, são assets que estão dentro das grandes indústrias que fazem com que aquelas fábricas funcionem. E tudo vulnerável. E todas com protocolo. Pois é. Né? Paulo, no ambiente de OT, o mercado está igual em TI? Está mais aquecido? Está menos aquecido? Como que está isso? Falando de indústria. Cara, no mercado de segurança, como o Bruno colocou aqui, ele está super aquecido. Em OT, muito, extremamente aquecido. Porque não tem profissional, gente. Não tem profissional. Não tem profissional hoje no SOC, no Security Operations Center, mesmo que seja o N1, que é o primeiro cara lá, Primeiro nível. que é o primeiro nível, mesmo que seja esse cara, não tem profissional. Então, o mercado hoje está ávido por profissionais, está ávido, porque não tem. Na indústria, a situação é pior ainda, porque além de você ter que conhecer toda a parte dos protocolos de TI, do ambiente de TI que o Bruno trabalha, a gente tem que conhecer do processo industrial. E o processo industrial, ele é complexo. O Vitor está nisso hoje, né? O Vitor hoje é um cara que trabalha, o Bruno já trabalhou nessa área por anos e depois migrou. O Vitor hoje é um cara que é um cara hoje de indústria e está fazendo projetos para grandes indústrias. O mercado é maravilhoso, é maravilhoso. O Bruno, eu acho que ele foi muito tímido aqui no momento em que ele falou, mas, cara, eu tô nisso, a gente está no mercado, a gente está vendo a dificuldade que é você ter profissionais. E profissionais, gente, às vezes com um nívelzinho um pouco melhor, um pouco inicial. Não tem, por isso que o mercado está aquecido. Fechou? Ô, gente, seguinte, muito obrigado ao Paulo e ao Bruno que tiveram o trabalho de vir cá gravar esse vídeo comigo para suprir a necessidade de vocês, coitado. De novo, peço desculpas, tá? Obrigado, Paulo e Bruno, por terem vindo aqui gravar esse material com a gente hoje. Semana que vem eu prometo, gente, terça e sexta a live tá lá garantida. Não, aí, Vitor, eu acho que é legal o seguinte, o Bruno entrar um pouco falando sobre a parte de Linux, Isso. eu entrar falando sobre a parte de redes, de protocolos, etc. A gente pode fazer uma coisa mais estruturada. O que está acontecendo é o seguinte, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela está sendo acabada de ser montado, né? Ela está no processo final. Então, eu acho que a partir da semana que vem, a gente, tanto o Bruno, eu e o Vitor, evidentemente, vai estar com vocês, mas a gente consegue entregar uma coisa mais sistematizada. Polida, né? Bom, vocês me estão dando spoiler aqui, eu já ia falar. Né? A gente vai ter a live do Hackeando o Jogo Online. Para quem chegou aqui de paraquedas e não está entendendo nada que está acontecendo, porque às vezes chega no grupo depois, a gente conversando com o pessoal, né, nessa ideia de hacking, de ver como as coisas funcionam na prática e não ficar escondendo as coisas das pessoas, elas pediram para ver como era feito para hackear um jogo online.
Gente, óbvio que eu não vou lá hackear o CS junto com vocês, que eu não gostaria de ser preso, tá? A gente vai fazer a live mostrando como que se faz para hackear um jogo online. E a gente vai usar um jogo online que é feito para isso. Então a gente vai ter nesse workshop a aula do nosso coleguinha Bruno aqui, que ele vai ajudar vocês a configurar o jogo do zero, né, o servidor, com os comandos do Linux, mostrando como funciona para configurar um servidor, que se aplica para muita coisa na vida real. Paulo, junto comigo, depois a gente vai fazer a análise do tráfego daquele jogo, né? A importância dos protocolos, gente. E por último, a gente vai efetivamente hackear o jogo, tá? Então, para quem sobreviveu até agora, muito obrigado. A gente vai conversando no grupo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tudo de bom, um abraço. Gente, até mais. Tudo de bom. Tchau pra vocês, turma. Até mais. Foi trabalhar. Gente, eu dei uma